Olá, amigos. Bem-vindos ao programa A Sombra de um Baobá, programa voltado para a divulgação da cultura como um todo, mas especialmente da cultura produzida na região do Vale do Paraíba Paulista. E hoje o nosso bate-papo é com o diretor de teatro, autor de peças teatrais, cineasta, fotógrafo, arte educador, tudo de bom, né? O nosso querido amigo Vladimir Pereira. E, além dessas qualificações todas do Vladimir, ele também nos deu o privilégio de ter sido o iluminador do espetáculo Baobá 1 e 2. Portanto, um dos pioneiros do espetáculo A Sombra de um Baobá e membro do coletivo cultural Baobá. Vladimir, sempre, foi umas 10 encarnações, que é uma honra, um prazer, uma alegria conversar com você. Né? Sim, eu que agradeço o convite, né, estar aqui presente, e o convite novamente para regressar ao Baobá. Teve esses hiatos de anos, eu não sei exatamente, foi na época da pandemia que não aconteceu, né? Sim. 3 ou 4, 5, acho que eu estava com compromissos em São Paulo, que eu estava com uma outra fase de atividades artísticas, não pude participar. Estou de volta, é o 6º agora, né? Isso. Vladimir, meus amigos, será diretor adjunto. Assistente, direção. O adjunto do espetáculo Baobá 6. Mas falaremos disso daqui a pouco. Vladimir, para começar, conte para nós, quando começou a sua trajetória profissional, cultural profissional, né? Porque eu sei que ela é fecunda, mas todo mundo quer saber. Vamos lá. Bom, aquela história que todo mundo conta, né? A gente tem uma referência de criança, né? Eu sempre fui noveleiro, eu sempre gostei de assistir filmes em cinema, e isso era já um encantamento de infância, né? O que é isso? Como é que faz isso? Mas a gente é de interior, eu sou de Ubatuba, né? Depois fui morar em Santo Antônio Pinhal, que na época ainda era menor do que hoje, não era nem cidade turística como é hoje, né? Então aquilo era uma coisa muito distante, mas aí eu brincava de escrever, brincava com os meus sobrinhos, com meus primos. Então eu com 6, 7, 8 anos, eu inventava uma história e a gente criava no quintal aquela história a gente fazer para nós. Teatrinho, mas não era para ninguém ver, a gente brincava disso. Vamos fazer uma história, ou copiava. Assistia um filme que passou na televisão, antigamente só tinha televisão aberta, né? Então aí a gente, vamos fazer aquela cena e tal, não sei o quê. Então eu já tinha essa coisa meio diretor, meio autor, sei lá. E aí quando eu vim morar aqui para Taubaté, eu vim para cá em 80, eu tinha 15 anos. E aí terminei de fazer, né, hoje se falava o ensino fundamental, e aí eu ganhei uma máquina fotográfica. Perdão, gente, eu ganhei uma máquina fotográfica e ganhei uma máquina de datilografia. Aquelas Olivetti, laranja, tinha capinha, isso. Aí eu comecei, assim, pirar nessa questão, e eu escrevia. Eu tenho até hoje os meus guardados. Mas você escrevia texto para teatro? Eu escrevia romances, eu escrevia... Como eu. Sabe, é uma coisa assim, uma história. Eu escrevia uma história. Eu não sabia ainda como é que escrevia um texto de teatro, não sabia. E escrevendo? Eu ia escrevendo. Dentro da coisa que você não tinha essas informações de hoje. Hoje é tão fácil, você vai no Google, você vai no YouTube, você acha informações de como faz isso, como faz aquilo. Naquela época não tinha nada disso. Eu ia pela intuição, eu acho que é assim. Colocava uns diálogos no meio, às vezes era só diálogo, e, bom, enfim. E aí fui fazer comunicação social, porque eu descobri que eu queria fazer faculdade de cinema. Mas na região não tinha, era só em São Paulo, eu não tinha condições financeiras. Aí descobri que tinha uma faculdade de comunicação, era até uma faculdade nova. Eu acho que eu fui a terceira turma, eu acho. Do curso de jornalismo da Unital? De comunicação social mesmo, jornalismo, publicidade, propaganda, da Unital. E relações públicas, eram os 3 cursos que tinham, né? Você deve ter sido antes da terceira, porque eu fui da quinta. Eu entrei em 88. Eu entrei em 89. Eu entrei em 88 e me formei em 91. Você formou um ano antes de mim. Né? E aí eu fui fazer... Bom, dentro do que eu vi, jornalismo era o que estava mais dentro, né, do que eu queria, de questão de escrever. E eu tinha também um sonho de menino de fazer o jornal, sabe, o Boa Noite?
Eu achava tão legal, boa noite, sabe? Chique. Eu achei que nessa fase já para 18, 20 anos, eu achei que eu ia ser jornalista. Porque eu tinha essa coisa e fui fazer faculdade para fazer jornalismo. Só que o primeiro ano era básico, né? Você tinha as 3 matérias, relações públicas, que eu odiava, o jornalismo, que pegou numa situação que eu não gostei, e o publicidade, que eu também desenho desde criança. Então, aquilo de criar cartazes, de criar propaganda, e de pegar as máquinas fotográficas, de pegar as máquinas filmadoras da Unital e sair, filmar, editar naquelas mesas enormes que era de fita, né? De Super VHS que você tinha. O Beto ajudando Isso, o Beto Donzelini, isso. E tinha também o Fernando Figueiredo. Isso, né? isso. E aquilo me encantou. Eu já estava fazendo cinema ali sem saber, né? Fazendo propaganda, criando propagandas para as aulas. Tinha na época a única produtora aqui, que era a Cáter. Lembro. Que era professor também. Que era professor do departamento de Ele nunca comunicação. deu 10 meus trabalhos. Não. Tinha o Neif Safadi também. Isso, nossa, ele era ótimo. Isso. Né? Infelizmente, eu lembro do acidente dele, foi na Dutra, né? Que ele sofreu um acidente. Isso. Então, era essa turminha. Então, a gente teve os mesmos professores, que foi... Então, aquilo me encantou. O que aconteceu no jornalismo? Foi uma época difícil, né? Época do plano Collor e aquelas mudanças todas. O primeiro ano inteiro para mim de jornalismo foi o quê? Eu era obrigado a ler um jornal por dia, de preferência fosse Folha ou Estadão, para a questão nacional, e na parte de política. E eu odeio política. O negócio era cultura. Ai, né? gente, eu não entendia nada, aquele negócio de PIB, BDIB, mudou, isso aqui, das coisas, que o RV, que lembra que tinha uns negócios assim, e a discussão na sala de aula era sobre a política no Brasil, a situação do Brasil, isso aqui, das coisas. Aí um dia eu falei, professor, a gente não pode fazer uma aula assim, falando de como é que tá a cultura, como é que tá os shows, como é que tá as coisas, sabe? Mas não, então aquilo me desencantou. Eu falei, eu não quero ser jornalista de política. Eu queria ser tipo a Mauri Júnior, jornalista de fazer festa, de evento, sabe? E nunca teve uma aula falando disso, de tipo, você para ser um repórter, para você ser jornalista cultural. Eu acho que essa aquilo especialização pra mim, não era muito contemplada, aquilo ali me murchou mesmo. E, enfim, depois eu optei então para publicidade e propaganda, e lá eu fiz o meu primeiro trabalho de audiovisual, que eu fiz um roteiro, tinha Semana de Comunicação, e peguei os amigos da sala de aula que eram mais desenvoltos, e a gente gravou o Top Top, que era uma paródia das novelas que estavam no ar. Tinha Odete Reutemann, tinha o Senhorzinho Malta, Porcina, Mário Fofoca. E eu escrevi, dirigi, produzi, arrumei figurino para todo mundo, arrumei locações, foi muita loucura. A gente passou uma semana com as filmadoras da faculdade, foi uma loucura na Semana de Comunicação que a gente apresentou. Era a sala que lotava assim, o povo queria ver aquela paródia. Fechava às 10, eu acho, até acabava. Era 10h30, tinha fila indo pra gente. Já tinha um auditório Neif Safadi ou não? Não. Ele não tinha falecido ainda, né? Eu acho que foi depois que ele faleceu que teve esse auditório. Agora não lembro. Ele faleceu... Eu não me lembro. Ele faleceu antes da formatura. Acho que faleceu um ano antes, alguma coisa assim. Bom, então ali... Bom, eu já descobri o que eu queria. Então esse foi o seu batismo? Foi ali na faculdade em 89. Né, que eu falei, aí eu comecei, porque aí eu aprendi a editar também naquela coisa enorme, né? 2 videocassetes? Nossa. E, bom, enfim, e cada cópia que você fazia, a imagem piorava, né? Ficava pior. Tá bom pro nosso amigo Clodier lá, né? 2 videocassetes. Nossa, que maravilha hoje, gente, que maravilha hoje. Hoje a pessoa vive no céu e não sabe. Sim, até a questão de fotográfico mesmo, né? A gente fazia as aulas de fotografia e revelava. Josmar Tadeu Inácio, professor Josmar, e você não podia perder você ganhava até da faculdade o filme, e às vezes a 36 poses, então você tinha que caprichar naquela pose para não perder, porque só tinha 36 cliques. Hoje você tira e vê qual ficou melhor, né? Exatamente. Eu me lembro que o Ismael Lopes... Nossa, o Ismael... vivia dizendo assim, olha, vai chegar um dia que vai ter uma máquina digital, que vocês vão tirar 200 fotos para escolher uma. Você acredita nisso? Então mas peraí, não tinha nem computador ainda nessa época. Não tinha. Para começar, tirando o digital, ainda não tinha... Então, tinha máquina elétrica, que era muito legal. Inclusive, tinha que aprender a conviver com o barulhão, né? Sim. Pensar com o barulhão. Sim, e produzir com o barulhão.
com os professores em cima da gente. Então, resumindo, o seu batismo foi na faculdade. Na faculdade de jornalismo da Unidal. Comunicação social, publicidade e propaganda. Eu fui do mesmo departamento e não sabia desse detalhezinho. Olha, vamos para um intervalo, porque tem muita coisa para conversar com o Vladimir, e volto daqui a pouquinho, tá bom? Aguenta aí que eu já estou voltando. Gamowi Produções Audiovisual. Foto, filmagem, arte final, efeitos especiais, pós-produção em vídeo e imagem, arte e design para redes sociais, feed personalizado e story animado. Gamowi Produções Audiovisual, seu projeto em boas mãos. Visite nossas redes. Olá, meus amigos. Relembro que se você quiser anunciar o seu produto na Rádio Baobá, é muito simples. Fale comigo, porque eu estou certa de que você irá gostar da nossa proposta. Anota aí, Sônia Ribeiro, 012 991 75 85 12. Venha anunciar o seu produto na Rádio Baobá. Vai ser um barato, tenho certeza. E agora vamos voltar à conversa com o nosso querido amigo Vladimir Pereira. Vladimir, você recentemente teve filmes selecionados num festival na Rússia e na Inglaterra. Você gosta mais de cinema, de atuar mais no cinema ou no teatro? É uma perguntinha que é difícil responder porque eu gosto tanto da área teatral como da área cinematográfica, do audiovisual. Se você perguntasse isso para mim uns 5 anos atrás, eu ia falar, olha, o teatro ainda está muito forte, né? Mas o audiovisual, que eu também já venho de muitos anos fazendo do próprio bolso, fazendo filmes, sendo selecionados para fora até do Brasil, e filmes caseiros, né? Como eu falei, a gente faz com dinheiro do próprio bolso, porque não tínhamos ainda esse recurso, como temos hoje, de leis, de uma premiação do talento, né, Vladimir? Então, toda vez que eu mandava para um festival fora do Brasil e ele era selecionado, eu levava um susto, porque ele não tem nada de abertura, sabe, de incentivo, de nada, e no final tem as pessoas só envolvidas, né, os créditos finais envolvidos. E eu fui participar de um festival em São Paulo, em 2012, com o filme Narcisos, que tinha sido selecionado. E eu fui no dia, né? É muito legal, né? Quando você vai assistir no telão de verdade, o filme sendo do cinema, com pessoas que você nunca viu. Aí você tem um público que não é aquele praticamente da sua cidade, de amigos, de familiares que vão para assistir o seu trabalho. E aí eu via assim, todos os outros filmes assim, abria incentivo das contas do governo tal, aí quando eu abri o meu, eu tinha vergonha, porque o meu já abria no filme. Mas acho que é pelo contrário, motivo de orgulho. Não, mas era assim, eu falava assim, parecia que o meu filme era que temos pobre de produção, pobre de tudo, porque não tinha aqueles incentivos. Eu tô comentando assim uma questão que, caraca, eu podia ter entrado alguma coisa, né? Mas eu não procurei. Eu sou muito assim eu faço um roteiro, aquilo, aí eu faço um orçamento para mim, em relação assim, quanto custaria isso? Corro atrás, se eu fiz, eu já vou fazer, já chamo quem eu quero que participe, porque na época, essa coisa de fazer o projeto na época, o PROAC, que seja, sim, né? Aquela demora de resposta, demora, e eu sou muito assim, o tesão tá para fazer agora. Sim. Perde o pique. Bom, enfim. Parece uma pessoa que eu conheço, uma pessoa chamada Claudier. Né? Então, eu acho que ele entende. Eu acho que ele entende, porque essa morosidade, para mim, eu tô com tesão agora de fazer aquilo. Sim. Aqui tá fervendo na cabeça as ideias, né? E você tem que aguardar todo esse tempo. Então, enfim, a sua resposta seria, eu não tenho como dividir. Eu gosto tanto da classe teatral quanto do audiovisual. Eles estão no patamar parecidíssimos. O audiovisual agora, eu posso falar, este ano, ele deu uma guinada na minha carreira, né? Eu fiz bastante trabalhos, participando com bastante trabalhos,
né? E continuo com os teatros ainda também, né? Bom, então fale para nós desses 2 premiações recentes. Não, né? São premiações, são seleções que eu falei. Foram selecionados isso, na Rússia ou na Inglaterra? Isso, até os próprios festivais não têm caráter competitivo, então não tem premiações. Mas só de você, como eu falei, ainda é um filme que eu fiz agora em 2022 para 2023, também caseiro, com verba zero, com um único ator e eu. Nós dois resolvemos num dia um roteiro que ele escreveu, que é o Leonardo Favato, e vamos fazer. 2 dias eu estava com a produção pronta, vamos fazer, então vamos. Nossa, mas eu preciso aprender como é vamos que faz fazer, a então produção vamos. em 2 dias. Sério, mas você não tem ideia como virou a minha casa. A sala que é o meu estúdio, virou um quarto. Se você assistiu o filme, você fala assim, não, isso aqui não é isso aqui é um quarto, entendeu? Virou um quarto com os cortinados, isso aqui é das quantas tal. E só que tudo passava na parte da manhã. E a gente não tinha o tempo de gravar vários dias. A gente gravou um dia só. Então, as cenas que tinha de manhã, que era 6 horas da noite, 7 da noite, com o recurso que eu tinha pouco em casa de iluminação, você não fala que aquilo não é uma manhã, entendeu? A gente conseguiu criar a mesma manhã da primeira gravação que a gente tinha, 8 horas da noite, com a mesma luz entrando na janela, a mesma luz... Mas isso é porque você também é iluminador, então, né? Vai nessa outra questão também, é isso que é o legal. Porque mas é que você pega nada que você tem, você não precisa daquele recurso, aqueles spots das quantas tal. Claro, se eu tivesse, gente, não estou falando que, né? É que na ocasião eu tinha os meus refletorzinhos. Sim. Eu não sei, não interrompendo você, mas eu tenho comigo o seguinte, que os recursos, eles ajudam muito, evidentemente, mas o que me parece ser exclusivo e determinante é o talento. O olhar. Eu posso pegar um pedacinho e falar sobre fotografia rapidinho? Claro. Eu fui fazer um curso de fotografia e para aprender a trabalhar com estúdio, eu não sou fotógrafo de estúdio. Eu faço fotografias artísticas, eu gosto muito de luz natural, né? Falei, eu preciso trabalhar com estúdio. Fui fazer. Aí teve toda vez um comentário, que se tivesse um equipamento bom, atual, moderno, o seu trabalho vai ser melhor. Se tiver um cartão bom, dessa qualidade, que é carésimo, você vai ter um trabalho melhor. Se tiver isso melhor, eu levantei a mão e falei, eu discordo. Porque não adianta você ter uma melhor máquina, melhor filme, melhor cartão, melhor tudo, se não tiver a sua criatividade, o seu talento, o seu olhar. Porque a fotografia, para mim, é olhar. O cinema é olhar. É o ângulo, é aquela coisa, é o olhar que você está fazendo o trabalho. Até porque é você quem manda na máquina. Sim, não a máquina é você. Então, o equipamento, o melhor que tiver, não quer dizer que você vai fazer o melhor trabalho. Sim. Vai depender quem está ali, naquele visorzinho. Sim. Ali é o que vai fazer com que o seu trabalho fique bom. Eu sempre achei isso, ainda faço uma analogia. Não sei se procede ou não, mas sempre fiz essa analogia. Você vai fazer uma analogia, nós somos das épocas analógicas, né? Pois é. Mas a analogia é com cozinhar. Cozinhar. O tempero é o mesmo para todo mundo. Todo mundo usa alho, todo mundo usa cebola, todo mundo usa aquilo. Mas como usar? A medida. A hora. Isso cabe, isso não cabe. Eu penso que é isso. Né? Sempre achei isso, que o determinante ainda é o homem. Sim. Não, e esse trabalho que chama Acorde, né, no caso o roteiro é do Leonardo, eu fiz a direção e produção, ele entrou como ator porque é um personagem jovem do roteiro que ele... E eu gosto muito da fotografia do filme, né? Um filme não tem uma fala, não tem uma música, ele tem ações, tem barulho lá do liquidificador, barulho da água fervendo, barulho do despertador. É um filme que conta uma história, mas não precisa de diálogo. Sim. Então isso facilitou também o quê? Quando você manda, você não precisa ter o descritivo, a legenda. Isso também... A gente fez numa época ainda 22 que não era tão obrigatório. Hoje é obrigatório, perfeito, é obrigatório você ter legenda descritiva, a audiodescrição, né? Que eu acho que é importante você realmente ter acesso a todo mundo à sua obra, mas na época ainda no 22 ainda para 23 ainda não era obrigatório. Sim. E hoje eu falo, nossa, que bom que eu fiz um filme que qualquer um que assistir ele vai entender. Digamos uma linguagem universal, né? Então não sei se isso também ajudou muito quando eu encaminhei, veio assim, olha, parabéns, você foi selecionado na Rússia, parabéns, você foi selecionado na Inglaterra, sabe? Então
É isso, e aquele filminho que eu fiz em casa, em um dia, gravando em um dia. O que só comprova, reafirma o que eu disse no começo. O Vladimir é um dos grandes talentos do cinema e da direção de teatro aqui no Vale do Paraíba. Inclusive, sempre disse isso para ele, digo publicamente, uma referência para muitos e especialmente para mim, né? Já que é uma referência para mim, já que o Vladimir é um dos pioneiros do espetáculo Baobá, eu pergunto, como é que foi para você, né, participar do espetáculo Baobá 1 e 2, uma pegada totalmente diferente de tudo isso que você falou. Sim. Né? E qual a sua expectativa para o espetáculo Baobá 6, que, repito, Vladimir será diretor assistente do espetáculo Baobá 6, o que é uma honra, uma alegria, um privilégio para a família Baobá. Faz favor. Então, o primeiro, eu fiquei assustado quando você me convidou, porque eu não tinha ideia o que era. Era o primeiro, né? Até você também estava... Sim, primeiro. O primeiro. E aí, quando você... Lembro que a gente teve alguns ensaios até no próprio Metrópole, né? 2 ensaios apenas. Eu lembro que aquela multidão, aquela coisa... Eu fiquei, de verdade, apesar de como eu só estava na iluminação, então assim, eu estava assistindo para dizer, dá para iluminar ali, dá para iluminar aqui. Só que foi muito difícil, porque era um pouquíssimo ensaio para que os próprios participantes soubessem o que é iluminação. Tipo, você pode ultrapassar daqui, você vai ficar no escuro. Você vivia chamando a minha atenção. Então, a própria Sônia, eu tive que colocar um X no... Sônia, você não, é porque você falava, você apresentava. Eu andava muito. Eu falei, não, para aqui, vai ficar bonito você parada e falando, não sei o que, das quantas, onde colocar um X para ela, porque ela não parava quieta no lugar. Então, realmente acho que foi uma coisa realmente bem experimental. Mas foi maravilhoso. Então, e foi uma coisa linda, porque saiu bonito demais, né? Saiu a coisa. Por causa da emoção. Da emoção. E o 2 já sabia como era o negócio, né? Tinha que segurar a Sônia. Aí eu pedi mais ensaios, até, tipo, eu queria saber até o que era agora. Eu entendi agora que ia ter as danças, né? Ia ter as referências de folclóricas dentro. Tinha vídeo. Nesse tinha vídeo. Aí, dependendo do refletor, se jogar a luz aqui vai apagar o vídeo. Lembra que tinha um problema de como é que vai fazer? Aí a gente se vira. Também isso é uma coisa mais... Mas eu estava mais seguro do que eu estava fazendo, porque eu já conhecia como é que era o negócio. Já conhecia a dança da Sônia. E a sua maturidade também, de uma segurança sua também, eu acho, que já, tipo, aconteceu o primeiro, o segundo, você já sabia onde ia acontecer as coisas que não deviam mais acontecer, né? Vou precisar mais de alguém que faça X no chão, para eu não sair do lugar, porque eu acabo saindo. Mas o Vladimir... Ela não obedece, não adianta, mas a gente entende, gente, a emoção. Às vezes, por mais que você ensaie um espetáculo, às vezes... O calor da emoção que vem, de repente, do próprio público, o ator também, ele sai um pouquinho, entendeu? Isso é normal. Sim. Né? Agora, ressalto que eu não sou atriz, né? Eu sou intuitiva. Sim, de repente, você não é atriz, mas você sabe o que está fazendo, você sabe o que está falando, isso é importante. Então, você já tem... você é jornalista, blá, 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 e aí, então, você já tem esse domínio, isso é bacana, você tem um domínio de fala muito bonito. Você é muito objetiva no que você fala, né? Obrigada, Vladimir. Olha, meus amigos, poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com o querido amigo Vladimir, assunto não falta e amizade, graças a Deus, também não, mas infelizmente teremos que parar por aqui. Vladimir, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada por ter se deslocado até aqui e volte sempre para falar dos seus filmes, para falar dos seus teatros, para falarmos sobre o Baobá e o que mais tiver de cultura por aí. Não, assunto não vai faltar, porque eu tô em cartaz com uma peça. Fale a peça. 2025 a gente volta. Fale sobre a peça. Eu tô com o arquiteto, o Imperador da Síria, que é do autor espanhol Fernando Arrabal, ainda vivo, completou 92 anos agora em agosto. Ele mandou de próprio punho autorização para nós, que a gente pode apresentar no Brasil inteiro, sabe? Muito bonitinho. Você está em cartaz onde? Então, eu estava em cartaz, agora vou aguardar agora 2025 o SESI, nós fomos selecionados aquele projeto Território SESI. Sim. Então vai para algumas cidades. Então estou aguardando a chamada do SESI para a gente começar, provavelmente agora em 2025, umas 10 apresentações. Né? Vai correr o Vale? Sim, o Taubaté faz parte, porque são as cidades que têm SESI. Sim. Então o Taubaté, né, também está dentro desse projeto Território, que é dentro do circuito
Vale do Paraíba. Então, são umas 10 cidades próximas de Taubaté, uma coisa assim. Sim. Né? E outros projetos que já Sim, estou terminando de adiantar? gravar Cuca.doc, que foi aprovado pelo projeto o Paulo Gustavo. Né? Agora, dia 1º de dezembro, a gente encerra as gravações e vai para a parte de montagem, que também é outra pegada, né? Mas está muito interessante. E é isso. Baobá. E o Baobá no ano que vem, né? Que vamos Então, começar com Baobá. lá para janeiro, fevereiro. Aguardando o roteiro para ler, para ver o que vem nesse número 6. Aguardando o roteiro, meus amigos, ele está me cobrando. Sabe? Em outras palavras, né? Mas é o meu amigo Vladimir e eu me sinto honrado em ser cobrada por esse grande profissional que é o Vlad. Muito obrigado por ter vindo e venha sempre. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme, né? E eu quero agradecer novamente agora em público aqui o seu convite para estar no Baobá, estar de volta ao Baobá 6. E é isso. Só chamar, porque vamos ser assunto, de repente tem bastante. De repente tem assunto que nos falta. Meus amigos, não se esqueçam, se vocês tiverem interesse em divulgar sua marca, seu produto na Rádio Baobá, é muito simples. Fale comigo, né? Eu tenho bastante coisa para te propor, tá? Meu telefone, olha aí nos créditos, 012 991 75 85 12. Venha anunciar o seu produto na Rádio Baobá e vamos juntos crescer. Cresceremos juntos com a Rádio Baobá. Um grande abraço, vejo você na próxima semana. Até lá.